Mas hoje a gente vai falar sobre os desafios na clínica, né, na atuação com o público infanto-juvenil. E por que eu trouxe esse tema para compartilhar com vocês? Muito da insegurança, né? Muito da insegurança dos profissionais de atuar com esse público infanto-juvenil e com o público de pais está relacionado também a esse receio dos desafios que eles vão encontrar. Então, os profissionais. Bom dia, Érica, que chegou aqui. Então, os profissionais, eles têm um receio de quais desafios eles vão se deparar ao longo do caminho dessa atuação, e como lidar com esses desafios. E é normal, né? Eu já falei aqui algumas vezes que é normal essa insegurança, é normal que, às vezes, a gente acha que não é capaz de lidar, né, com esses desafios, essas adversidades, e nós somos sim capazes. Afinal, nós nos formamos, estudamos, né, passamos 5, 6 anos numa faculdade, estudamos, eu deduzo que você que esteja aqui me acompanhando seja um profissional que se recicla, que está todo o tempo interessado em novos conhecimentos, né, então, de uma certa forma, você vai dar conta. Agora, óbvio que quanto mais a gente tem estratégias para isso e a gente aprende, vai absorvendo mais conhecimento, conteúdo, óbvio que tudo flui de uma forma mais tranquila e leve, né? E aí eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência, né, com relação ao público infanto-juvenil e com o público de pais. Gente, eu já atendi muita gente, eu já falei aqui para vocês, né? O meu crescimento foi muito rápido. Né, em menos de 6 meses, eu montei minha clínica. Então, eu comecei com um turno, com 1, 2 pacientes, depois fui crescendo. Em menos de 6 meses, eu já estava com a minha clínica montada, que é a minha clínica que até hoje, né? Que eu tenho. Então, foi um crescimento muito grande. Então, eu tive um fluxo em um volume de pacientes muito grande. Hoje, meus horários estão bastante limitados para que eu consiga aí compartilhar conhecimento com vocês, para que eu consiga compartilhar né, os conteúdos, me dedicar aos meus alunos. Mas quando eu estava somente na clínica, os meus horários eram todos preenchidos. Então tinha muita gente procurando no sentido de lista de espera mesmo. Então eu tinha que dava alta para o paciente e aí eu colocava um outro paciente, né? Então, eu tive, né, essa experiência de atender muitos formatos familiares, né, perfis de pais diversos, dificuldades diversas com crianças, adolescentes e adultos. Aí eu vou falar dentro do meu ponto de vista, do que eu me deparei, né, e que até hoje também me deparo dentro das buscas que eu tenho de atendimento. Quem aí já atende criança, adolescente e pais, pode até contribuir também aqui na live, quais os desafios que vocês encontram, para ver se também bate com o meu, se realmente você também tem esses mesmos, né, se deparou com esses mesmos desafios, ou você aí que já começou a atender e que se você já percebeu que aparecem esses desafios, também é legal vocês me mandarem aqui as mensagens e compartilhar o que vocês vivenciam. Então, assim, vou abrir aqui minha notinha, né, para ficar mais fácil de eu não me perder. Deixa eu abrir. Bom, eu, né, pontuei aqui algumas coisas que são desafios. Lembrando que os desafios, quando eu falo assim, que a gente se depara com desafio, gente, não é para desencorajar ninguém de atender o público infanto-juvenil e nem orientação para pais. Você vai encontrar desafios em qualquer público, seja criança, adolescente, adulto, terceira idade, idoso, qualquer público, tá? Não existe nenhuma atividade e também nenhuma profissão mar de rosas, que você não vai se deparar com alguns pontos que precisam ser trabalhados, né? Que você vai precisar, talvez,
de uma certa firmeza, de uma certa postura sua como profissional, para conseguir, né, lidar com aquela situação. Então, eu não estou falando aqui dos desafios numa ideia de desencorajá-los, pelo contrário. A ideia é que isso fique claro, né, na cabeça, principalmente das pessoas que não atuam ainda ou que estão começando a trabalhar com o público infanto-juvenil e pais, e que essas pessoas elas sintam tranquilas de que isso é normal, que não, isso não acontece só com você, isso acontece com todos os profissionais que trabalham com essa área, nessa área, inclusive comigo, certo? Então, eu vou falar um pouquinho da minha percepção. Hã, eu acredito que uma coisa muito forte dentro da atuação com o público infantil é desafiador, né, para nós profissionais, é trabalhar com a psicoeducação com os pais. Então eu escuto muitos profissionais frustrados, tristes, porque dão orientações, né, psicoeducam esses pais, e às vezes muitos deles não seguem as orientações. Tem uma dificuldade de internalizar algumas orientações que você dá como profissional. Você, né, explica, você só falta abrir a cabeça da pessoa e colocar aquelas orientações ali né, dentro da cabecinha deles, mas que mesmo assim eles têm dificuldade. E isso, de fato, é um desafio. A gente está lidando com uma complexidade humana, em que cada pai e mãe que chega para você traz uma bagagem de vida, seus traumas, né, às vezes, suas experiências na infância, que às vezes podem ter vindo de uma educação extremamente violenta, agressiva, né? Ou às vezes numa educação negligente, até permissiva. Então, todos nós carregamos bagagens das nossas experiências e elas têm forte influência nos nossos desafios na fase adulta. Então, os pais, eles têm, a depender da forma como eles foram educados, eles vão ter mais dificuldade ou não de absorver algumas orientações que você vai dar. E é super normal. Isso não significa que você seja um profissional ruim, que você não tenha credibilidade, que esses pais não dão credibilidade ao que você diz. Não. A gente sempre tem que olhar as dificuldades que a gente encontra no processo de psicoeducar, sempre com um olhar profissional e clínico, né? E não trazer para o pessoal, que é o que eu vejo muitos profissionais fazendo, trazendo muito para o pessoal, no sentido de se diminuir, de achar que não é competente, de achar que não é capaz, porque orienta os pais e os pais vão e fazem o contrário, ou tem uma dificuldade de executar alguns comandos, e aí se sente mal como profissional, acha que é porque você não tem credibilidade, aí esses pais não dão ouvidos, né? Mas não, na verdade, a gente tem que olhar sempre por um prisma clínico mesmo, de entender que alguns pais vão ter realmente mais dificuldades que outros, né? Por N motivos, às vezes pelo seu próprio temperamento, é um temperamento de um pai ou uma mãe colérica, né, ou colérico, que tende a explodir com mais facilidade, tem uma dificuldade de manejo das suas emoções. Um pai ou uma mãe que veio de uma bagagem ou de uma educação com uma comunicação violenta, né? E claro que vai ser difícil, vai ser um desafio para você, e vai ser um desafio para qualquer, né, profissional que pegue esses pais, para mim, para você, para qualquer um. Então, não vai existir uma diferença entre mim e você, né? Esse profissional esse profissional ou esses pais me procurarem, eu vou me deparar com os mesmos desafios que se eles também procurar você, alguns de vocês aqui, você vai também se deparar com o mesmo desafio, porque não, a questão não está com a gente, não é algo pessoal, mas é algo deles. Então, lidar com esses desafios de mudar a percepção desses pais é algo que faz parte para quem atende com o público de orientação para pais e o público infanto-juvenil. E é um processo. Então, eu não, né?
eu não costumo, eh, né, me cobrar no sentido de que quando os pais não executam, eu coloco uma carga de responsabilidade sobre mim. Não, eu tento olhar sempre por um prisma macro. O que é que está acontecendo que esses pais não conseguem seguir essas orientações? E muitas vezes está relacionado à história de vida deles. Por isso que eu costumo também, quando eu vejo que esses pais, até na anamnese, né, quando eu percebo que os pais têm uma dificuldade de colocar algumas coisas em prática, é importante a gente também olhar a história de vida desses pais. Porque aí nós vamos entender o porquê que às vezes tem algumas atividades, algumas orientações que são mais difíceis para eles colocarem em prática, né? E aí, quando eu percebo que tem muito da bagagem deles, qual é a minha psicoeducação? Eu explico o porquê que é difícil para eles. Então, quando nós também explicamos a influência da história de vida deles na dificuldade de colocar em prática algumas orientações, isso também dá um certo alívio para esses pais, porque é como eles se sentissem incapazes, sabe, de executar algumas atividades, mas na verdade eles não são incapazes. É que, de fato, para eles vai ser um desafio um pouco maior por conta da bagagem de vida deles, que eles carregam. E aí é importante você, como profissional, explicar isso. Isso faz parte do processo de psicoeducação. A gente explicar nossas influências ambientais, as nossas influências genéticas, né, as nossas influências sociais, a depender do momento que a gente esteja vivendo socialmente, ou de um grupo. Então, tudo isso a gente tem que explicar, porque dá uma luz, esses pais eles vão entender, né, essas dificuldades, às vezes eles tentam, de alguma forma, depender da demanda, da situação, às vezes eles podem procurar uma psicoterapia para trabalhar alguns aspectos da infância, né, que não foram trabalhados, a forma de se comunicar, né, mas não é sempre, eu só estou dizendo assim, em algumas situações, não é todo pai ou mãe que você vai indicar psicoterapia porque ele se descontrola, não necessariamente, tá? Mas às vezes você percebe que tem muitas coisas ali na infância que seria interessante ele trabalhar no processo de psicoterapia, certo? É, e aí, né, essa questão dos pais também tem um outro ponto importante que eu acredito que é um dos maiores desafios. Assim, um desafio que eu digo assim, geral, no sentido amplo da nossa sociedade, que é entender que educar está relacionado a uma ciência, tá? Porque envolve comportamento humano, porque envolve pensamentos, emoções. Então, a gente está lidando com pessoas, que no caso é uma criança, né? São crianças. Ou adolescentes, né? O público adolescente também. E aí as pessoas elas têm ainda algumas, apesar isso já tem mudado bastante, isso é muito bom, os pais estão muito mais antenados, muito mais interessados de aprender estratégias, aprender sobre o comportamento do próprio filho, mas ainda existe uma coisa muito forte socialmente, né, de que educar é algo que a gente vai trazendo de geração a geração. Então, é como se algumas pessoas entendessem que o educar é algo que a gente vai herdando dos nossos antepassados. Então, meu pai, minha mãe, meus pais me educaram assim, logo eu vou reproduzir a mesma educação, porque tá tudo certo. Eu não morri, eu tô aqui, eu tô vivo, eu trabalho, ou então eu tenho um diploma, ou isso ou aquilo, então eu vou reproduzir, né? E aí muitas pessoas ainda têm essa concepção de que educar é um processo que a gente vai herdando de geração em geração, que é perigoso, né? Porque se a gente fica generalizando e colocando o educar, que é um processo tão complexo, né? A gente está orientando, direcionando uma criança que daqui a pouco vai ser um adulto no futuro, e a gente simplifica o educar em apenas reproduzir os comportamentos dos nossos pais, sem ao menos se questionar se esses comportamentos são
positivos, né, se esses comportamentos fazem sentido, aí entra a questão do adoecimento psíquico, e o adoecimento psíquico não só está relacionado a transtorno, que esse é um grande equívoco também que os pais acreditam de que eu me formei, né, sempre esse discurso, eu me formei, tá tudo certo, eu nunca roubei, eu não matei, tá tudo ótimo. E eu levei surra de vara quando era pequena e tô aqui. Tá tudo bem, tô vivo. Então, tá ótimo, eu posso reproduzir a mesma coisa com o meu, posso reproduzir o mesmo comportamento com o meu filho, né. Mas, se você pegar às vezes, esse cidadão, essa pessoa aí que está falando, trazendo esse discurso, ele já traz, na hora que ele fala isso, ele já está reproduzindo um discurso agressivo, né, de que a gente precisa resolver as nossas questões, os nossos conflitos, através da violência, através de uma agressão física. Coisa que a gente não faz com animal, com idoso, com outra pessoa na rua. Isso não se resolve assim. Então, de cara, a gente já percebe que essa pessoa tem uma dificuldade emocional. Autocontrole essa pessoa não tem. Falta de ferramentas também, né? Mas a gente vê que essa pessoa pode ser que não tenha um transtorno de ansiedade, depressão, mas com certeza habilidades emocionais são baixas. Esse sujeito tem baixa habilidade emocional. Logo, né, é uma pessoa que não teve diagnóstico, mas tem uma dificuldade de conduzir situações de desafio com a criança na infância. E aí ela vai para um outro caminho, ela vai para o caminho da violência. E é justificado por quê? Porque lá atrás, quando ele era criança, ele acontecia a mesma coisa, né? Ele aprontava, ele era uma criança que de alguma forma era criança e ele apanhava. E aí, para a gente quebrar essa crença, é um trabalho, gente. É um trabalho. Hoje eu melhorei minhas redes sociais muito, mas eu teve um período, tinha uma época, eu nem lembro mais dessa época, porque já faz tempo, graças a Deus já passou essa época. Mas teve uma época que as minhas redes sociais, eu só tinha haters. Era tanta gente me atacando de todos os lados, era direct, era mensagem, era tudo que você possa imaginar, era em live, era atacando por todos os lados, porque eu falava que a gente não deveria bater na criança, né? Que eu entendia que às vezes os pais eles recorriam a essa forma de educar por falta de estratégias, mas a gente defender e dizer que é assim, ponto final, aí peraí. Uma coisa é um pai, uma mãe que bate, porque ele bate e fala assim, mas Carol, eu bato, mas eu não queria bater, mas eu bato porque eu não sei o que eu faço, não sei o que fazer. Né? Eu apanhava, então eu acabo reproduzindo esse comportamento porque realmente eu não sei o que eu faço. Eu já fiz de tudo, já botei de castigo, já fiz um monte de coisa e não vejo resultado, então eu bato. Mas outra coisa é uma pessoa defender isso como um padrão de comportamento ok, né, que é normal e que tem que bater mesmo. Aí é uma outra coisa. São outros 500. Então eu me deparava com várias pessoas, né, com um discurso muito agressivo e defendendo de fato, né, essa postura, né, num viés assim bem é assim mesmo e tem que ser assim e tal. Mas eles não se defendiam com argumento, né, com um argumento plausível. Era o argumento só de que foi assim comigo e assim eu vou reproduzir com meu filho. Em contrapartida, existem inúmeras pesquisas que falam e que comprovam o malefício de uma educação rígida e punitiva, né, rígida na palmada, da violência. Então, é como se eu estivesse batendo num discurso de uma ciência, num discurso de foi assim comigo e tá ok. E esse é um grande desafio, mas eu acredito que seja um desafio bom, né? Por que é um desafio bom? Se fosse, né? Vamos raciocinar. Se todo mundo tivesse, se todo mundo, né, pensasse diferente, a gente nem fosse útil. Já pensou? A gente nem seria útil como um profissional, né? Então, o nosso papel, de fato, é quebrar essas crenças,
educar, né, psicoeducar esses pais, ajudar essas crianças para que elas se desenvolvam bem emocionalmente. Então, o nosso papel é esse. Senão, não faz nem o menor sentido, né, a nossa atuação. Eu estou falando do nosso papel dentro eu estou falando do nosso papel no serviço de uma psicoterapia infanto-juvenil e orientação para pais, tá? Não estou falando no sentido de, né, se você trabalha se você é psicólogo organizacional, hospitalar, que não vai ter nada a ver com esse assunto, mas eu estou falando do nosso papel como profissional que trabalha com infância, adolescência e pais. Então, é o nosso papel, de fato. Então, a gente vai se deparar e, né, vai fazer parte, faz parte. É o que você ganha, você recebe isso, né? No pacote vem esse brinde que algumas pessoas elas vão te questionar sem zero embasamento, né? Com zero embasamento, mesmo que você compartilhe pesquisas, compartilhe, né, dentro do seu pensamento como profissional, teórico, da sua prática, mas vai ter pessoa que vai ter com o pensamento fechado e não vai, né, se abrir e vai defender, ponto final. Paciência é um desafio, mas faz parte. Tem pessoas que estão mais preparadas, tem pessoas que não. É a mesma coisa, gente, psicoterapia. Tem gente que está preparado, precisa passar por um processo de psicoterapia, mas não está aberto e preparado para passar. Paciência, a gente força? Não. E é a mesma coisa que acontece também com o público dos adolescentes, né? Tem adolescentes que realmente necessitam, têm demanda de psicoterapia, mas eles não querem. Forçam o adolescente a fazer psicoterapia? Não, não dá para forçar. A psicoterapia nem vai fluir. Então a gente tem que aguardar que esse adolescente ele realmente demonstre e procure e queira realmente passar pelo processo, tá? Então a gente não obriga ninguém. A gente só tem o papel de informar, compartilhar, educar, tá? Aí vem um outro desafio que eu considero, esse é o maior desafio, viu, que eu compartilhei aqui com vocês, é esse olhar um pouco de trazer a educação como uma herança familiar. Esse eu acho que é o maior desafio de todos, de fato, que é o que eu me deparo e que no início isso me fazia um mal enorme nas redes sociais, porque eu via minhas redes sociais crescendo. Hoje, gente, tá ótimo, eu não tenho o que reclamar. Mas teve uma época que me fazia um mal, que, assim, quando eu começava a ler uns textões de gente super agressiva, mal educada, eu começava a ler o primeiro parágrafo, eu nem lia mais, porque já me fazia um mal mesmo. E quem trabalha com rede social e vai crescendo na rede social, você vai tendo que trabalhar seu estômago também, tem isso, né? A gente vai trabalhando o nosso estômago para lidar com, às vezes, com algumas mensagens bem mal educadas, agressivas, né? Mas a gente vai calejando. Eu digo que eu já estou bem calejada. Melhorou bastante, eu também nem não encontro muito mais aqui no meu perfil, não, esse tipo de, né, de pessoas, essas pessoas assim que vêm só para agredir. E aí vem um outro ponto, né? Gente, eu tô falando aqui para vocês, aí eu vou matando todos os meus pontos aqui. Eu já falei sobre essas crenças, né? Já falei para vocês sobre quebrar essas crenças do comportamento infantil. Deixa eu ver aqui o tempo. Eu falei sobre essas crenças, sobre o comportamento infantil, porque a gente precisa explicar da nossa ciência, da psicologia, do estudo do comportamento humano, nas emoções, a influência das emoções no comportamento, né, da nossa forma de pensar, e não simplista e leigo de achar que educação é algo que a gente vai de geração em geração, né, herdando. Então, isso é um grande desafio. Mas tem um outro ponto, né? Que vou já ler os comentários de vocês, tá? Obrigada, gente, vocês são muito fofos. Tanta mensagem linda que eu recebo. Estou muito feliz pelo carinho de todos aqui. Outra coisa que
acontece, né, e que eu vejo muitos profissionais se martirizando, tristes, né, frustrados, quando acontece de pais não participarem do processo, né, não se implicarem no processo e terceirizarem a responsabilidade apenas para o profissional. Aí o profissional fica com medo de se posicionar, cheio de dedos, né, aquele receio de: "Ai, mas eu estou percebendo, eu percebo que esses pais eles não estão fazendo a parte deles e eu me sinto sobrecarregada, porque eu preciso mostrar um resultado", e aí alguns profissionais ficam com receio de falar. Gente, é tão importante a gente comunicar e ser transparente com os pais. Eu não deixo, de maneira nenhuma, tudo que eu observo, eu não tenho medo de falar. Não tenho medo de: "Ah, eu vou falar porque eu vou perder meu paciente, eu vou perder meu cliente. Ah, isso pode acontecer?" Pode. Mas primeiro que não é regra, né, disso acontecer, e mesmo que aconteça, é seu papel como profissional. É o seu papel você dizer o que você acredita que é fundamental no processo e que não está sendo executado. E também é seu papel entender por que não está sendo executado. Por exemplo, você, né, passa uma atividade, eu costumo, tá, gente, isso é do meu jeito de ser, tá, dentro da minha linha de atuação. Eu costumo, em algumas sessões, não são todas, mas em das emoções e os comportamentos dessa criança, né? Eu faço um quadro dentro da minha abordagem, claro, da TCC, e aí eu imprimo tudo bonitinho, né? Das emoções para essa criança dizer os pensamentos, as emoções e os comportamentos. E aí eu vejo os pais, ó, nem fazem nada. E aí tento passar a primeira vez, tento a segunda, tento a terceira, e eu vejo que esses pais, ó, não dão nem importância. Eu vou falar. Eu vou chamar esses pais em uma consulta, em uma sessão, e vou falar. Eu preciso falar. Preciso entender o que está acontecendo. Às vezes é um pai que está sobrecarregado de trabalho, está muito cansado, então não consegue realizar essa atividade com o filho. Ou esse pai ele vai chegar e falar: realmente, Carol, ou então, realmente, eu tô falhando nesse sentido, ou, né, "Ah, eu não gosto muito de atividade assim, eu não tenho muita paciência", aí eu posso adaptar, aí eu posso retirar, mas eu preciso falar para entender, e eu preciso falar para que eles também compreendam que o papel deles no processo é importante. O papel é fundamental para que o processo de psicoterapia flua. Não adianta a criança só ir passar uma sessão comigo de 50 minutos, e eu não vou fazer milagre, eu não vou fazer mágica. Eu vou aplicar as intervenções com ela, mas eu preciso orientar esses pais para que eles continuem essas intervenções em casa, para que eles conduzam de forma diferente, porque não adianta, né, só eu fazer a minha parte. Então, eu falo, então eu não tenho o menor medo de falar. Já aconteceu de pais, coloca o menino na psicoterapia, tira o menino da psicoterapia, volta, tira, volta. Aí, quando a criança está apresentando uma melhora, assim, eu nem dar alta, nem fechar o processo, aí tira o menino, aí depois e vai nesse ioiô, eu falo e comunico, eu olho, espera aí, você tem observado que todas as vezes quando a gente, fulaninho apresenta uma melhora, você retira ele do processo de psicoterapia, e aí volta ao mesma demanda, e aí você volta ao processo de psicoterapia. Então, eu comunico, eu falo. Então, eu preciso sempre estar, chamando esses pais para eles perceberem, se implicarem no processo. E eu não tenho medo nenhum de perder. Porque, gente, é uma regra básica que vocês precisam levar para a vida. Melhor você ter um paciente que deixe, né, o processo de psicoterapia, procure outro profissional, seja o que for, né, largue,
do que ele permanecer nesse ioiô, né, ou não fazendo a parte dele, que no final das contas, quando não tiver resultado, ou quando esses pais não observarem melhora no comportamento, eles vão cobrar de você. Eles vão dizer que você não é um bom profissional, porque não está vendo resultado, porque se o menino continua com o mesmo comportamento, porque isso, porque aquilo, mas na verdade é um trabalho em equipe. Você faz a sua parte e esses pais fazem a parte deles. Eles precisam fazer a parte deles. Então, se isso não é claro, se você não deixa claro para esses pais que é um trabalho em equipe, você como profissional ajudando, né, esse processo, aí o que vai acontecer? Eles vão depositar toda essa carga em cima de vocês, sempre. Então, por isso que a gente precisa ser muito franco e muito claro, tá? Pessoal, eu sei que tem pais aqui perguntando, tirando dúvidas, essa live é para os psicólogos, tá? Então, é destinada aos psicólogos. A gente está numa semana, essa semana e a próxima a gente está nessa esquenta, né? Nesse esquenta do novo evento para os psicólogos, tá bom? Mas se você é pai ou mãe, quiser mesmo participar da live, também não tem problema não, tá? Aqui não tem nenhum mistério, nem nada que eu, né, escondido, nem nada. Então pode participar. Só acho que não vai contribuir para vocês aí, pais. Tá? Aí uma outra coisa, um outro desafio que eu também encontro, né, é com o público adolescente. O público dos adolescentes é assim, é o seguinte, a gente tem uma variedade de adolescentes, desde aqueles adolescentes que estão com o pé na infância, então aquele adolescente que está na pré-adolescência, entre a infância e a adolescência, tem um perfil. Tem aquele adolescente que já está no meio da adolescência, que tem outros interesses, e tem o adolescente que está quase no. Deixa eu ver aqui o pessoal comentando aqui no Facebook, no YouTube. Obrigada, gente. Aline, Shirley. E tem o adolescente que está mais ali para o jovem adulto, então tem um outro pensamento, já tem alguns objetivos de vida, já está falando, já está pensando, né, na carreira profissional, qual seguir. Então a gente vê que na adolescência tem perfis, né, distintos e a depender, deixa eu ajeitar aqui só esse microfone que às vezes fica batendo aqui. E a depender da fase do adolescente, você vai usar ferramentas diferentes. Então, tem pré-adolescentes que, pela sua maturidade, eu utilizo, às vezes, recursos da infância mesmo, porque ele ainda está meio que nessa transição aí da pré-adolescência, né, infância e adolescência. Agora, aí eu vou pegar um adolescente aí no meio da adolescência, aí eu já vou utilizar outros recursos, uma outra linguagem. Então, às vezes é um adolescente que traz muitas gírias, não que você vai ficar falando gírias na sua sessão, mas você vai precisar entender, né, o que esse adolescente quer comunicar, né, o que ele quer dizer com aquelas gírias, que ele está querendo dizer, expressar. E você também pode utilizar recursos diferentes, os assuntos podem ser diferentes, então às vezes traz assuntos mais relacionados à sexualidade, à descoberta do corpo, né, a namoro, a paquera, demandas de relacionamento com a família, então traz muita demanda também de excesso tecnológico, então a gente já vê aí dentro do meio da adolescência. Lá para o finalzinho, que eu digo assim, lá para perto da fase adulta, nós encontramos outros tipos de demandas, né? Demandas que às vezes é uma ansiedade para um pré-vestibular, excesso de cobrança desses pais, né, com relação ao estudo e à busca profissional, relacionamento também está muito, né, também é muito forte nesse público, e aí a gente vai vendo demandas diferentes, e aí os recursos também são outros. Então, na adolescência, eu vejo, diferente do público infantil,
que requer de nós, né, profissionais, uma variedade de recursos, porque vai depender muito, né, da maturidade, do perfil desse adolescente. Então, precisa muita carta na manga, então você atender, quem atende adolescente, sempre precisa ter um plano B ali em sessão, um plano C, a depender do perfil do adolescente. Às vezes é um adolescente bem introspectivo, mais caladinho, e que você precisa de recursos, né? E que precisa de recursos para que, no momento que cessar aquela verbalização do adolescente, você tenha que recorrer, você possa recorrer a alguma outra alternativa. Então, assim, os adolescentes, vejo desafios nesse sentido, porque você tem que ampliar o seu leque de intervenções e possibilidades, né? Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui um outro ponto, que eu acho desafio também, tá? Que você vai se deparar, ou você já atua, já se deparou. Esse outro ponto também que é muito comum, que é a ansiedade dos pais em resultados rápidos dentro do processo de psicoterapia. Então, alguns pais, eles chegam para você, né, explicam o que está acontecendo, e aí você vê se é uma demanda, né, a demanda, se aquela queixa realmente é uma demanda, e eles querem que você resolva, sabe? E eles perguntam, e aí, quantas sessões vai ser preciso, né? Em quanto tempo vai durar? E aí você precisa explicar que o processo de psicoterapia não tem tempo, não dá, né? Não dá para a gente estabelecer tempo, porque tudo vai depender como que vai fluir, né? Da complexidade da demanda, da relação de vínculo. Às vezes o paciente chega com uma demanda, fecha essa demanda e durante o processo de psicoterapia surge uma outra demanda que vai precisar de intervenção. Então não tem como a gente estabelecer quantidade de sessões. Tem alguns colegas da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, né, que trabalham com quantidade de sessões, de uma coisa bem engessada, né? Eu, particularmente, nunca trabalhei assim e eu acho muito difícil trabalhar assim. Porque a gente lida com muita imprevisibilidade, né? A vida da gente tem seus altos e baixos, acontecem muitas coisas no meio do caminho. Então não consigo visualizar como que a gente conseguiria fazer direcionar de uma forma muito engessada, porque tem muitos fatores relacionados aí a tempo, né, de psicoterapia. E aí, eu não sei, nunca trabalhei assim, mas eu sei que tem alguns profissionais que trabalham. Se funciona ou não, aí eu já não sei. Eu só sei que eu já recebi alguns pacientes que vieram desse perfil, né, dessa forma de conduzir nessa quantidade injeções é ótimo, viu? Eu tô pensando na injeção do Covid, viu? Nessa quantidade de sessões que acaba que às vezes a demanda não fecha, e aí eu já escutei, sabe, gente, do profissional, do psicólogo, falar, então, mas acabaram as sessões, realmente fechou. E aí esse paciente fica solto, né? Assim, e não tem mais o que fazer. E aí procura um outro profissional. Não é comum acontecer, mas já aconteceu, já me procuraram. Com essa pegada aí, né? Vindo de intervenções assim. E aí, sim, eu tô falando sobre a questão de ansiedade dos pais. Aí os pais ficam muito ansiosos, querendo que tenha um resultado rápido, que a psicoterapia seja mágica, em 1 mês tudo se resolva, em 2 meses tudo se resolva. E aí eu sempre explico que vai depender da demanda, vai depender do processo, de como é que vai ser o vínculo, de tudo, muitos fatores, né? De como que, se vai ser difícil ou não para eles, né, nas orientações, nas intervenções, da parte deles. Então, tem muitos fatores relacionados que não dá para a gente determinar tempo. E aí, o que acontece? Esses pais que às vezes são um pouquinho mais ansiosos com resultados, eles ficam impacientes, aí tiram a criança do processo, volta a criança para o processo, tira, volta, aí fica o paciente ioiô, né, que vai e volta, aí também cabe você
fazer, né, o que eu falei antes, tem o papel, o seu papel de explicar para os pais como isso é ruim, esse vai e volta, né, essas quebras do processo. E aí, normalmente, eu vou falar assim, dentro da minha experiência, do que eu já passei por isso, via de regra, isso se resolve. Os pais se conscientizam, entendem, você explica o porquê que isso é tão ruim. Mas tem outros que vão, tá, também tô sem paciência e não volto. Tá tudo certo. Também tá tudo certo. Aí um outro desafio, gente, que eu acho que tem muita culpa nossa, tá? Esse desafio não é culpa de ninguém, não, é nossa culpa. Eu nem me boto nesse barco, porque eu também nunca fui assim. Mas tem alguns profissionais que são um pouco responsáveis aí por essa questão desse desafio que a gente encontra. Eu vou já falar para vocês aqui. O desafio que eu encontro é a questão das pessoas associarem a psicologia com um serviço sempre que tem que se adequar a esse cliente, ou seja, é um serviço que tem um preço que varia de acordo com o cliente. E aí a gente vê um monte de coisa errada, de pessoas que elas vão fazendo preços aleatórios de acordo com o cada paciente, com cada cliente, né? Eu acho isso extremamente injusto. Eu acho injusto, né? Eu ficaria muito chateada se eu soubesse que eu fui para uma dentista, a dentista me cobrou R$ 300 e aí ela cobrou cobrou para minha amiga 100. Como assim? Baseado em, entende? Então eu ficaria muito brava, eu ficaria muito chateada. Por quê? Ele olhou para minha cara e disse assim: essa menina tem mais dinheiro, eu vou cobrar 300? Ou é porque ela disse que estava quebrada? Então, eu não acho justo a gente cobrar valores diferentes para os nossos clientes. Não acho. Seu valor é o seu valor, tá? Eu acho que é o primeiro ponto. E aí, justamente por esse hábito, é um mau hábito mesmo, de alguns profissionais de flexibilizarem, né, esse valor de serviço, faz com que muitas pessoas façam essa relação, essa associação de serviço de psicologia com caridade. Gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, porque assim, eu tô rindo, ri, mas é trágico. O que eu vou compartilhar é uma situação que eu vivenciei, certo? Já tem muito tempo isso que aconteceu, mas isso me marcou de uma forma e foi a prova viva de que esse hábito é um tiro no pé, né? É um tiro no pé para não só para o profissional que tem esse hábito de flexibilizar, de dar um preço para cada paciente, como é um tiro no pé para todos os profissionais. Eu, uma certa feita, atendi uns pais, né, que era demanda, na verdade, para filha. E aí, atendi a mãe, né, atendi a mãe, deixa eu ver aqui, atendi a mãe, e aí ela levou a criança, normalmente eu peço para que os pais, né, eles vão para a sessão, eu atendo esses pais, e uma outra sessão eu atendo a criança, eu sempre peço sessões diferentes, eu não divido sessão, mas é o meu jeito, se você faz diferente, tá tudo bem também. Mas eu faço assim, primeira sessão com os pais, e eu peço para esses pais não levarem a criança, e depois eu atendo numa outra sessão a criança. Mas aí, esses pais não se atentaram, né, à minha orientação e levaram. Gente, aí o que foi que aconteceu? Eu atendi a mãe, né, e o pai ficou com a criança, e aí depois atendi essa criança. Aí, na hora que foi fechar a sessão para realizar o pagamento, né, a mãe, eu adorei, começou a elogiar, adorei, eu quero sim, quero continuar, né, que acompanhe fulaninha e tal. Não, amor, vamos falando pro marido, né? Não, amor, vamos fechar sim, a gente vai fechar para fulaninha ser acompanhada e tal. E aí eu percebi o movimento do pai, assim, vamos ver aqui o valor, né? E aí eu fui e coloquei o meu valor. Ele perguntou quanto é a sessão. E aí eu falei o meu valor da sessão. E aí ele começou a querer pechinchar,
né, esse valor. "Não, mas por que você não faz assado, faz esse valor, o psicólogo de fulaninho faz esse valor?" Eu falei: "Não, eu trabalho com um preço fixo, então eu não, eu não mudo, né, não acho justo. Imagine que se eu faço um preço, te faço um preço mais barato para você e um outro paciente meu descobre, né, e vê que eu fiz um preço mais barato, como esse outro paciente iria se sentir, né?" E aí expliquei também, né, que o nosso serviço é um serviço muito sério, que exige da gente muito estudo, muita dedicação. Às vezes as pessoas acham que o trabalho do psicólogo é só ali atender. 50 minutos, pronto, atendeu. Mas não entendem que não são só aqueles 50 minutos. Que a gente pega aquele caso, a gente analisa aquele caso, a gente estuda aquele caso, a gente busca as estratégias para trabalhar naquele caso, né? Exige da gente não só uma energia mental e física só naquela sessão, mas também fora da sessão. Então, às vezes as pessoas não entendem isso. E aí ele começando a pechinchar, papapá, e aí em um momento ele falou, para mim isso foi o fim da picada. Aí no final, aí ele falou, já vi que ele estava resistente, e eu também não abri mão de maneira nenhuma, fui muito firme, eu falei, não, tá tudo bem, se você não tiver interesse, se for muito difícil para você realmente, né, pagar, tá tudo certo. Eu indico, né, um outro profissional, e aí você pode ver se esse outro profissional, ele, né, tem um preço mais acessível, que possa realmente, né, entrar na sua organização financeira. E eu falei, fui muito firme, tranquila. E aí ele chegou e falou que que ele falou: "Olha, eu tenho tantos anos na delegacia, eu sou delegado, eu tenho tantos anos de atuação na minha área, e todas as pessoas que trabalham comigo dizem que eu sou um ser humano muito, eu sou um profissional muito humano, porque eu sempre flexibilizo para todos, para todo mundo, então eu sempre olho o lugar do outro, eu sempre tento entender a posição do outro, então todo mundo diz que eu sou muito humano, né, na minha atuação como delegado." E aí, gente, eu fiquei analisando, né, isso, e pensando comigo, o raciocínio dele era que o fato de eu baixar o meu preço, eu estava sendo desumana com ele, né, ou com a filha. Ou seja, aquele olhar de que nosso serviço, ele tem que ser baseado tipo, na pena, na dó, né? Ai, fulano tá em sofrimento, então eu tenho que baixar o preço. Gente, é um serviço como qualquer outro, né? E eu fiquei pensando, é muita cara de pau, quer dizer, um servidor público que recebe o salário dele bonitinho todo mês, né? Ele não recebe um salário um mês menos do que o do ano passado, tudo direitinho. Questionar o valor do meu serviço é a mesma coisa que, né, uma pessoa falar para ele: "Não, esse mês você, delegado, não vai receber esse valor, você vai receber menos." Será que ele iria achar justo? É o salário dele, é o trabalho dele, né, é o serviço dele. Então isso para mim foi o fim da picada. Nesse momento eu falei assim: "Não", na hora que ele fechou a boca eu falei: "Não, realmente, eu acho que, né, vocês precisam procurar um outro profissional." Indiquei, tá aqui, você quer o contato desse outro profissional? Ele, não, não, muito obrigado, então tá tudo bem. Fiquem à vontade, qualquer coisa estou à disposição, as portas estão abertas. E tchau, sabe, gente? Mas isso é por conta da nossa cultura de achar que o nosso serviço ele tem que ser baseado, né, na cara. Como tem profissionais que eu sei, que eu já vi, que perguntam para o cliente qual é o valor do seu trabalho, que chegam e perguntam: "Qual seria o valor ideal para você pagar? Qual seria o valor que você poderia pagar?" Como assim, meu povo? Dá vontade de dá vontade de responder assim: "Não, R$ 10, tá bom. Para você tá bom R$ 10 eu pagar a sessão?" Só falta o cliente falar isso, porque, gente, a gente não pergunta para o outro quanto que ele pode pagar. A gente dá o nosso valor, né? Afinal, eu acredito que todo mundo aqui tem conta para pagar. Eu tenho, pelo menos, eu pago minhas contas. Ninguém paga minha conta, não, gente. Não tem ninguém me bancando, não. Eu pago conta,
sabe? E quer dizer, aí o outro vai dizer quanto que vai pagar no seu serviço. Gente, eu nunca fui para lugar nenhum, nem serviço, nem, sabe assim, nada. Nunca ninguém me perguntou quanto que eu posso pagar. Nunca. Sabe assim? É surreal. Eu acho que até as pessoas elas têm direito, se elas quiserem, você poderia, né, dar um desconto, tudo bem, a pessoa está no direito, a boca é dessa pessoa, a pessoa pergunta o que ela quiser, mas daí você explicar essa pessoa ainda associar se é desumano, se é não sei o que, nada a ver. Então valorize o serviço de vocês. Entenda que isso é algo muito chato, né, desagradável, e que é fruto da postura de alguns profissionais, tá? Ai, Carol, mas você é muito fria, Carol, você é muito ruim. Como assim aí, se a pessoa não tiver condições? Se você quiser, você pode reservar um horário, 2, 3 horários na sua agenda, para realmente atender pessoas que realmente, tá, gente? Não podem pagar. Aí você pode fazer a sua, né, a psicologia social, que é reservar, né, para aquelas pessoas que realmente não têm renda, gente, realmente, porque o que eu vejo é gente fazendo um preço social para as pessoas que têm renda, que têm condição, sabe assim, então não é, isso não é social. Social é para quando você reserva, né, um horário na sua agenda para realmente atender aquelas pessoas que não têm renda, que é aquelas pessoas que realmente não têm condições, não têm dinheiro, aí beleza. Agora tem gente que fazendo, não, faço psicologia social. Aí a moça, né, a menina que você atende, né, ela tem dinheiro, mas é porque ela é uma jovem que ainda não é remunerada. Aí você faz uma psicologia, atendimento social para ela. Mas ela tem dinheiro, porque ela, né, ela compra, ela tá de iPhone novo todo mês é ótimo, né? Mas todo o iPhone lança, ela tá comprando, ela tá de bolsa nova, não, mas ela é estudante. Ela não tem dinheiro, ela é lisa. Gente, quando eu era estudante e eu fazia psicoterapia, eu não tinha, eu pagava a minha psicoterapia, na verdade eu não pagava total, né? Eu pagava metade, cada sessão. E a outra metade meu pai pagava. Às vezes, quando eu estava quebrada, literalmente, o meu pai pagava. Mas eu pagava. Aí, de onde é que eu tirava meu dinheiro? Dos meus estágios. Das minhas bolsas de pesquisa, que eu ganhava R$ 400 na época, na bolsa de pesquisa, CNP, que eu nem lembro quanto é que é hoje, mas eu ganhava, tipo, R$ 400. Aí eu pagava a minha sessão de psicoterapia, ou, né, do estágio, o estágio onde eu estava, remunerado. Ou, aí, às vezes, eu pagava uma parte, meu pai pagava outra. E a minha psicóloga chegava para mim e falava assim: olha, meu valor é esse, tá? Eu tá bom, e pagava, entendeu? Então, gente, é aquela coisa, eu sempre falo, a gente colhe muito o que a gente planta. Infelizmente, esse olhar ainda assistencialista, que algumas, não são todas, algumas pessoas têm e acham que o psicólogo, né, deve ter, faz com que algumas pessoas, inclusive, sejam infelizes na profissão, se sintam desvalorizadas, insatisfeitas. Aí tem um monte de gente que fala assim, porque a psicologia clínica não dá dinheiro. Para quem? Para mim dá. E para vários outros colegas meus, não, de dar dinheiro sim. Agora, eu não sei como é que você está trabalhando na psicologia clínica, né? E aí entra essa questão. Aí você realmente vai ser infeliz na sua atuação. Você vai olhar para o seu trabalho sempre com um olhar de falta de reconhecimento, poxa, eu trabalho, 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 que nem um burro de carga e não tem um retorno. Porque você não está sendo justo com você, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu esforço, com a sua energia, tá? Então, gente, é isso. Então, esses são os principais desafios que eu encontro, que eu acho que são os mais comuns, né, dentro da clínica. Gente, eu já passou da hora, eu não vou conseguir, infelizmente mesmo, que eu tava doida aqui para olhar aqui as mensagens de vocês, mas eu não vou poder agora, eu tenho uma outra coisa para fazer, então eu vou ter que realmente encerrar aqui a nossa live, infelizmente, estava
Sabe que contando para ver as mensagens de vocês, mas eu vi aqui que o tempo meio que extrapolou. Meu povo, eu vou encerrar a live, tá? Lembrando que é mais tarde, às 20 horas, eu vou estar aqui para tirar dúvidas, né, de vocês. É uma mentoria com uma pegada de tira dúvidas, então vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. E não se, não se esqueçam de se inscrever na semana psicólogo, né, infanto-juvenil, que vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de fevereiro, tá? Então, para você participar, você precisa fazer a sua inscrição. E o link está aqui na bio, para as pessoas que estão me assistindo aqui no YouTube e no Facebook. O link de inscrição está aqui na bio do meu Instagram, Filhos Inteligentes. Ok? Tá? Pois beijo, gente. Eu vou encerrar aqui nossa live. Beijos.